Olá, bom dia. Segunda-feira, 6h04. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem confirmação da motociata amanhã aqui na capital. E também tem alívio ao bolso, porque a Prefeitura de Cuiabá isenta de IPTU segmentos de bares e restaurantes. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então seja muito bem-vindo, Daniel Pettingil, nesta segunda-feira, 18 de abril. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Depois desse feriadão prolongado, que, como nós dissemos, vai ser raro este ano, né? Além desse, se eu não me engano, só em abril vai ter uma emenda aí de feriado aí para os brasileiros. Abril, quinta-feira agora, né? Tiradentes, talvez a gente possa estar sexta-feira esperando pode ser, aí, realmente, né? Algum arranjo, né? Para que os servidores públicos tenham aí um feriado prolongado, né? Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia muito especial, já conto daqui a pouquinho. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Daniel Pettingil, bom dia ao Coité, a Verônica Raquel, nossa editora, todos os nossos companheiros lá de cima que estão fazendo um esforço enorme para colocar esse programa no ar todos os dias para levar a você muita informação. Uma semana abençoada, iluminada a todos. Hoje é um dia muito especial porque hoje é dia do aniversário da pessoa que dá sentido e força à minha vida, a minha esposa. Hoje é aniversário Sabrina dela. Parabéns a Sabrina, que ela tenha sempre muita saúde, muita felicidade e que sempre Deus possa iluminar o seu caminho, tá bom? Amém, que assim seja. Então, também vou desejar aniversário, né? Um feliz aniversário para a Sabrina. Eu gosto muito da Sabrina. Você já teve a oportunidade de conhecer a esposa do professor Haroldo, Daniel? Eu conheci, Já né, foi no num evento no final de exato. ano, né? Isso. Ela é Parabéns pela vida longa. Psicóloga. Psicóloga, tem um trabalho de arte e educação fantástico, Isso, viu? Exatamente, é isso aí. Já fez surpresa, comprou Já, presentaço, claro. bolo, jantar. Desde ontem. Tem jantar, Não, tem que hoje à noite. celebrar a vida, né? Os dias estão tão difíceis, que essas datas são tão importantes. Importantíssimas, né? É importante celebrar porque a gente precisa viver enquanto a vida. Tem gente que está viva, mas não vive. Não é? E nós precisamos viver, assim, com intensidade, com juízo. Mas é preciso celebrar passa a rápido, vida. né? Passa rápido demais, não é A isso? gente precisa ser feliz. Sempre. Né? Todos sempre. os dias. Todos né? os dias. Seja um dia mais triste, um dia mais feliz, tudo passa. Né? Se o dia for mais triste, vai passar. Vai passar. E disso você tira uma experiência. Se o dia for feliz e alegre, aproveite mais o tempo, né? Desse tempo feliz. Então, é isso. Tá certo. Que vai passar também. Vai passar, tudo passa. Tudo passa. Bom, gente, vamos então às notícias do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Nessa segunda-feira, vou pedir aqui para o Daniel Pettingil, por favor, trazer para a gente os destaques, a manchete, outras notícias também do jornal. Vamos lá, Daniel, porque tem muita notícia hoje, hein? Está recheado o jornal A Gazeta, foi de agitado política, polícia e esporte também, hein? Esporte também. Essa manchete principal do Jornal Gazeta de hoje é a preparação para essa motociata do Bolsonaro aqui em Cuiabá. Vai ser a primeira que ele vai participar aqui na capital e em Várzea Grande, logo que o presidente descer no aeroporto, né? São mais de 2.300 inscritos. Esse número foi levantado junto a clubes de moto, né? Estão dizendo que pode até dobrar esse número de participações de motociclistas amanhã, né? E aí o trânsito de Cuiabá e Várzea Grande vai ter que sofrer uma intervenção, né, muito pesada para que não cause grandes transtornos, né, nesse dia. Bom, aqui embaixo também, Coité, poder colocar a questão do arcanjo. O ex-comendador tenta se livrar de 2 júris por ter feito 71 anos, a prescrição de pena. São 2 crimes, né, muito pesados que ele é acusado de cometer e que, por conta da idade, o ex-comendador, arcanjo ex-bicheiro, tenta se livrar desses 2 julgamentos. O Célio, aqui ao lado, que era um apontado dos pistoleiros, né, do arcanjo, também pede transferência para morar em Chapada dos Guimarães. É o Célio Alves, né? Só destacar aqui embaixo também, ali a filha do sargento da PM, aqui na direita, de 12 anos, morre afogado. Foi uma grande tragédia, isso que aconteceu ontem pela manhã, na hora do almoço. Filha de um sargento que passava o feriado ali no Clube de Subtenentes Sargentos de Cuiabá. E detalhe que no momento que ela faleceu, aí está, né, a foto dela com o pai, sargento da Polícia Militar,
no momento que aconteceu a tragédia, o salva-vidas estava em horário de almoço e ninguém ficou no lugar, né, desse salva-vidas, desse profissional, nesse momento. Inclusive, o próprio pai dela enviou uma nota de repúdio em vídeo ontem à noite, repudiando ali a administração do clube e protestando. E eu não sei de onde ele tirou forças para falar ainda, né? Que ele fala com muita firmeza, depois de uma tragédia que nós que somos pais, eu não consigo imaginar uma tragédia dessa. Como que eu reagiria a uma grande tragédia como essa? Essa inversão, muito delicada, né? É muito delicada. Para o ser humano é muito complicado. Por mais que a pessoa tenha uma preparação espiritual muito grande, religiosa, né? Filosófica, é muito complicada essa inversão, né? Dá um nó na cabeça do ser humano, essa inversão de pai ter que enterrar filho, né? Normalmente filhos enterram pais, né? Pais, avós. E realmente é uma situação muito delicada e muito complicada. Eu fico pensando nessa situação, provavelmente ela, com 12 anos de idade, deve ter tido, até comentamos isso aqui antes do programa, né? Exato. Uma congestão, alguma coisa nesse sentido para poder passar mal. Mas realmente é muito preocupante você não ter ali o salva-vidas naquele momento, né? Terrível, mas certamente vão averiguar. Falando um pouquinho sobre a motociata, houve um comunicado, Luciana, Daniel, para todos os presidentes dos MCs, motoclubes, né? Sobre orientações sobre a motociata. Quem passou essa orientação foi o pessoal da segurança do presidente Jair Bolsonaro, né? Algumas regras precisarão ser cumpridas durante essa motociata, né? E eles estão se organizando exatamente nesse sentido. Não pode se usar camiseta com Bolsonaro 2022, aquelas coisas todas que são proibidas pela Justiça Eleitoral, né? Enfim. Bom, falando então, já que o senhor deu a deixa aí de falar da motociata, né? Daniel, 2.300 inscritos, mas você já trouxe aí números que podem se elevar, né? Porque é o número total de inscrições, mas no calor do acontecimento amanhã, sabemos que esse número pode disparar ainda mais. E nós ventilamos aqui, né, durante a confirmação da agenda do presidente, que 100 mil pastores poderiam estar presentes aqui na capital. Mas olha só, houve uma modificação, claro, até por conta da capacidade em atendimento a esse grande público. 95 mil devem participar do evento de forma virtual, mas 15 mil pastores apenas das Assembleias de Deus devem estar presentes aqui. Um número muito substancial, muito importante, e tem essa fusão aí de um evento religioso com esta questão eleitoral. O que a gente pode esperar amanhã, então, desta motociata? Pois é uma linha muito tênue que realmente separa uma mera manifestação de apoio à gestão, ao presidente, e também falando do próprio evento evangélico, de haver um caráter eleitoral, né? Dessa concentração de tantas pessoas aqui em Cuiabá, porque além da motociata, que é o principal movimento aí mais explícito de apoio ao presidente, que ele vem apostando muito nisso durante o mandato, né, com os apoiadores, fazendo em São Paulo, teve agora no sábado, né, apesar de ter sido bem menor do que de junho do ano passado, houve uma motociata lá em São Paulo, nas rodovias ali, perto de Campinas, perto da capital, e agora vai ser em Cuiabá pela primeira vez, né? Desses 2.300 pode chegar até 5 mil, de acordo com algumas projeções aí dos organizadores, né? Mas como destacou o professor, a linha tem que ser bem delicado, né? Esse tipo de coisa, porque houve, por exemplo, uma carreata no município de Pedra Preta, cerca de 2 semanas, e tinha toda ali a configuração de ser uma carreata bolsonarista, inclusive o 2022, veja aí a estratégia. 2022 eles destacaram 22 em outra cor, 22 que é o número do PL, né? Então, esse tipo de situação, se for identificada, pode configurar propaganda antecipada, que é irregular, né? Nesse momento. Então, os organizadores estão de olho nisso. Ninguém pode pedir voto, não pode ter ali, né? Muito menos por parte do próprio presidente, né? Se portar ali como candidato, que pode dar problema na Justiça Eleitoral mais para frente. Em relação ao movimento, ao evento evangélico, quase todos os políticos aqui de Mato Grosso, com exceção dos opositores,
vão estar presentes, né? O prefeito vai estar presente, o governador já disse também que vai estar presente. São cerca de 15 mil pastores, né? E é o maior evento da Assembleia de Deus do país, acontece a cada 2 anos. E se eu não me engano, é a primeira vez que acontece aqui em Cuiabá, né? Também é um setor que dá bastante suporte aí à reeleição do presidente, por isso tem esse questionamento, se também esse evento não vai ser usado politicamente, todo mundo tem negado, mas é claro que tem, lógico que tem essa configuração política, eleitoral, tem esse respingo aí, que pode dar essa força para o Jair Bolsonaro. Tá certo, viu? E ainda falando sobre a motociata, professora, claro que Djamil, o brilhante chargista, jamais iria perder essa oportunidade. Vamos ver então a charge falando a respeito da motociata. Já colocou ali, olha, Mauro Mendes, uma motinha? Meu presidente, podia dar a gasolina para a moto. Olha só, uma conotação aí, vamos lembrar aqui da Petrobras, do valor do combustível, mas olha, duvido que de fato o governador Mauro Mendes iria novamente fazer algum tipo de referência, né, Daniel e professor, sobre os combustíveis, porque no momento a gente sabe que ele vai ficar quietinho, né, o governador está já traçando a estratégia, tem interesse claro, né, de estar junto no palanque do presidente Jair Bolsonaro, mas é claro que vale aí o cutucão da população, pelo menos em relação ao combustível, que o presidente está tentando dar alguma resposta com a troca, né, trocando da presidência da Petrobras, mesmo sabendo que de forma efetiva não traz nenhum resultado e que vai impactar no valor dos combustíveis, mas vale aí o cutucão sim, né, professor? Mas amanhã nós teremos uma cena no mínimo inusitada, nós teremos no mesmo palanque Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, né? Governo do estado e prefeito, eles que não se bicam de jeito nenhum, vão estar ali, né, tentando aí, de certa forma, indiretamente para uns e diretamente para outros, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma forte agressividade, já disse por várias vezes aqui no estado do Mato Grosso, e amanhã certamente será, sim, o lançamento da campanha, né, essa corrida presidencial 2022 para o presidente aqui no estado do Mato Grosso, né? Eu, particularmente, espero que realmente seja uma manifestação tranquila, pacífica, né, sobretudo, mas ao mesmo tempo preocupado, porque nós vivemos um país absolutamente polarizado, né, em que as críticas têm aumentado, né, tanto de um lado quanto o outro, tem cometido excessos muitas vezes difíceis de lidar, né, com acusações pesadíssimas. Sabe-se lá o que passa na mente de algumas pessoas fanáticas, né, com um fanatismo psicológico muito forte, e realmente a gente não pode nem imaginar. Essa é a grande preocupação, né, da área de segurança do presidente Jair Bolsonaro ao encaminhar algumas medidas de segurança para os MCs, para os motoclubes, né? Vamos torcer para que todas as manifestações sejam, sobretudo, democráticas, né, e seguras. Tá certo, olha só, gente, falando ainda do presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive saiu até numa parte do jornal A Gazeta, Daniel, repercutindo uma reportagem do Estadão Dados, que fez uma leitura, professor, das principais pesquisas do país e colocando aí de forma estratégica algumas regiões que predominantemente preferem Bolsonaro e outras regiões do país que preferem Lula. E a divisão, por enquanto, está assim, viu? Essa separação da polarização, 15 estados têm preferência por Lula, 8 estados têm preferência pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, nós temos até um mapa mostrando exatamente a concentração desses eleitores. Fica bem claro aí, para que a gente possa perceber, né, que Lula tem 15 estados, no momento Bolsonaro 7 estados e o Distrito Federal. E ainda tem outros 4 estados que estão indefinidos. E é uma leitura importante porque, por exemplo, na região Nordeste, onde desde 2006 o PT, né, conquista, né, com larga escala aí os eleitores, a tendência é de manutenção desse quadro de preferência. E há evidências de que Lula esteja liderando em todos os 9 estados da região Nordeste do país, e com vantagem até significativa, viu? Agora, outras regiões também, por exemplo, na Norte, que tem 8% do eleitorado nacional, é provável que o ex-presidente esteja na liderança em 4 dos 7. Entre eles, Pará e Amazonas, os mais populosos. Acre,
Rondônia e Roraima, que se mostraram redutos antipetistas em eleições anteriores, dão vantagem a Bolsonaro. Mato Grosso do Sul são 2 estados do Centro-Oeste onde o candidato à reeleição leva vantagem sobre o principal adversário, então. E em Goiás, a distância é pequena demais para se apontar um favorito, ou seja, também terra aí do agronegócio, mas se mostra nesse momento dividido. E no Distrito Federal, Bolsonaro lidera. Apesar de ter área bem menor, o Centro-Oeste tem peso eleitoral similar ao da região Norte, de 7,5% dos votantes. Já na região Sul, que concentra 15% do eleitorado brasileiro, a maioria da população dos estados do Paraná e Santa Catarina está na coluna bolsonarista, segundo indicam as pesquisas. Então, só para que a gente possa entender, não é uma nova pesquisa, é uma leitura das principais pesquisas já divulgadas, pesquisas com registros, e aí foi uma análise apenas do Estadão, Daniel. Sim. Alguma surpresa nesses percentuais, nas regiões, o Goiás, o fato de estar ali dividido também, o que você destacaria dessa análise? Sim, foi como você disse, foi um mapeamento, foi compilado todos esses dados de todas as pesquisas, de todos os institutos feitos, e o Estadão compilou para se identificar onde ficam os redutos, mais bolsonaristas, mais petistas, e houve esse resultado. Talvez destacasse algum tipo de surpresa em relação a Goiás. Eu achava que Goiás tinha ampla maioria bolsonarista. Como está em cinza, quer dizer que não se sabe quem tem mais ou não maioria ali, quem predomina. Fica mais ou menos equilibrado em relação a PT e Bolsonaro. O que me chama a atenção é que realmente o país está polarizado, dividido ali, e você então não vê espaço para a terceira via. Realmente só tem 2, a gente até espera com expectativa toda essa mobilização em torno dessa chapa ampla que está sendo formada aí por PSDB, MDB, para saber se vai ter algum nome de força para contrapor justamente o que estão na tela aí, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que é o que parece que o brasileiro realmente vai estar indo para esse caminho de escolher só entre 2 opções, Os 2 que estão liderando as intenções de voto, e a terceira via, por enquanto, não estou vendo viabilidade e espaço, A gente tem que esperar, os próximos meses serão muito decisivos para a construção desse nome aí de consenso, A terceira via, ver se ele tem estofos, tem tamanho eleitoral para conseguir contrapor essa grande polarização que já está acontecendo no país. Com certeza. Nós já falamos aqui, professor, em relação a esses percentuais, que eles têm modificações, principalmente com a saída de Sérgio Moro dessa disputa presidencial. Claro. Então, beneficiou de forma direta, até diria, o presidente Bolsonaro. Mas ainda é cedo, os números vão continuar se alterando ainda. É um momento muito importante para todos os pré-candidatos. Sem dúvida, Muito importante, até acho que mais importante para os candidatos também é importante para os institutos de pesquisa, eles serem mais assertivos, na medida em que os candidatos estarão nas ruas pedindo voto, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Aí sim nós teremos um retrato, um cenário alterado, daqui para frente, considerando que ambos irão às ruas pedir voto. Eu particularmente acho também muito difícil nós termos uma terceira via. Todos os ensaios que foram feitos com nomes relativamente importantes, até dentro de alianças importantes, com partidos importantes, não decolaram e não tem força e capilaridade política para isso, pelo menos por enquanto, a não ser que apareça com uma proposta inovadora, nova realmente, e que possa ser vendida ao povo brasileiro como uma alternativa a essa polarização, mas até então o Brasil vai continuar nessa situação política que, a meu ver, não é boa, de polarização, tanto de direita quanto de esquerda, porque ambos estão estacionados nos excessos políticos, com agressões, com fanatismo, com uma série de coisas. A gente precisa ter um discurso mais conciliador, de um representante mais estadista, Aí sim nós teremos um país melhor a médio e longo prazo, E eu espero que realmente os números apresentados para os institutos de pesquisa ganhem consistência prática, na realidade, E é isso que importa daqui para frente. O trunfo da terceira via, Luciana, pode ser lá na frente, quando houver a campanha, o tempo de televisão. Em agosto, Depois das convenções. Exato.
se for realmente formada essa frente ampla aí, com MDB, PSDB, União Brasil, eles vão ter bastante tempo de televisão, recursos. Isso muda, né? Eleitoral. Isso pode mudar o cenário. Realmente. A pessoa pode ficar em evidência, tem inclusive mais tempo de TV do que o próprio Lula e o Bolsonaro. Então é um trunfo, de repente, algo que se espera que a terceira via possa se beneficiar. Com uma boa estratégia de marketing, com tempo de televisão, você realmente pode mudar completamente o cenário. E dinheiro, muito dinheiro, né? É, Não vamos muito, esquecer desse detalhe muito importante, dinheiro. né? Muito dinheiro. Bom, muito. vocês falaram da terceira via, eu também queria falar da terceira via, principalmente em relação a João Dória. Mas antes, gente, queria fechar esse tema aqui do presidente da República, porque eu vou falar para vocês uma coisa, hein? Eita pé frio! Quem? O presidente Jair Messias Bolsonaro, quando o assunto é futebol. Tem até uma foto do presidente que vestiu a camisa do Cuiabá, que não saiu muito bem, não, no dia do jogo. E aí Cuiabá perdeu e um dia antes, né, Daniel? O presidente colocou a camiseta, nós temos aí a imagem, né, a foto. Claro, vem a Cuiabá, está prestigiando, né? Um clube aqui da capital, já acenando para os cuiabanos, para os mato-grossenses, mas, presidente, não deu certo não. Não deu certo. E agora, gente, vou dizer aqui, viu, quando o presidente aparecer com uma camisa aí de um clube, vai ser um mau sinal, porque ele é muito pé frio. Ele já é a terceira vez, né? Terceira vez. Ele e o Mick Jagger, né? Mick Jagger também. Não, mas o Bolsonaro está na frente nessa, não está não? Fluminense... Não, Flamengo, Palmeiras e agora o Cuiabá, e não deu certo não. Na final da Libertadores de 2021 eu disse, quem vai ganhar vai ser o Flamengo, perdeu. Agora na final do Mundial de Clubes o Palmeiras vai ganhar, perdeu. E aí colocou a camiseta do Cuiabá, o Cuiabá perdeu. Então, exatamente. Olha, eu vou até dar um destaque aqui para o texto da parte que diz exatamente o seguinte, viu? Zico, deu azar, né? Exatamente isso que significa o Zico, né? O presidente Jair Bolsonaro do PL, que é esperado amanhã aqui, como já dissemos, para uma agenda político-religiosa em Mato Grosso, vestiu a camisa do Cuiabá Esporte Clube no último sábado. Horas mais tarde, o Dourado entrava em campo para enfrentar o Fluminense pelo Brasileiro da Série A, com um gol contra no fim do jogo. O time mato-grossense saiu derrotado. Azar, então, viu? E não demorou nada, viu, para que as brincadeiras nas redes sociais pudessem acontecer, né? Conhecido por vestir camisas de diversos times pelo país, o presidente não tem dado sorte em seus prognósticos. Por 2 vezes, zicou no time que ele apontava como provável vencedor. Aqui resgata, né, o Flamengo na final da Libertadores de 2021 e o Palmeiras na final do Mundial de Clubes depois de sábado. Já tem torcedor do Dourado preocupado com o dia em que Bolsonaro usará de novo a camisa do clube. Olha, é melhor não usar, não, ou só depois do resultado, né? Porque aí vai incorrer em menos azar, digamos assim, né? O afago em situações como essa é a aplicação da teoria dos contrários de Heráclito. A cada azar, momento de azar, um momento de sorte. Entendeu? Ou seja, pode esperar que vai vir sorte em alguma coisa, entendeu? E da forma como foi, né? Não sei se a gente vai falar isso mais pra frente, estava 0-0 até o último minuto. Pois e aí o zagueiro do Cuiabá jogou contra o Patrimônio e deu a vitória ao Fluminense. Que situação, né? Bom, se tiver mais algum tema para falar do presidente, né? A gente pode falar daqui a pouquinho ainda, porque tem a questão do WhatsApp, né? Muito importante, podem ter aí já algum tipo de resultado, ou reunião marcada, né, entre o presidente e também o grupo empresarial para poder ampliar aí de fato a coletividade do WhatsApp, porque hoje nós temos, todo mundo tem um grupo no WhatsApp, né, mas tem um número definido, não pode ultrapassar a 263, não tem a mecânica no momento para que seja maior o número de participantes de um grupo, mas com uma possível modificação da plataforma, pode chegar aí a mais de 2.000 participantes por grupo. E aí o presidente está interessado nessa modificação, professor Daniel, justamente por conta do processo eleitoral, para disseminar mais informações, mas a Justiça Eleitoral está querendo que o WhatsApp lance essa possibilidade apenas depois das eleições, justamente para tentar frear possíveis desinformações, professor, fake news. Aconteceu muito. Imagina, já é muito difícil você acompanhar um grupo com 263, imagina com 2.000, praticamente impossível, né? E aí realmente por conta de fake news a coisa vai ser impressionante, né? Se já está difícil você bloquear, inibir o fake news, né, em grupos reduzidos,
quanto mais em grupos gigantes como esse aí. A justiça eleitoral está correta. Sim, a estratégia bolsonarista vai muito em cima disso. No Telegram não tem esse limite, né? O Telegram passa de 1 milhão por 500 mil pessoas num grupo só. E o problema é justamente esse, o Telegram virou um território sem lei praticamente aqui no Brasil, né? E dissemina muita notícia falsa, né? Em relação a diversos assuntos, né? A tudo, né? E é claro, o que se diz muito da campanha do Bolsonaro de 2018, utilizou-se muito redes sociais e muita desinformação, né? Por meio desses canais, e ele está de olho nisso, né? A ampliação dos grupos de WhatsApp para ter um reforço eleitoral, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer, o WhatsApp já decidiu que só depois do processo eleitoral vai ampliar essas comunidades. Porque a força do presidente Jair Bolsonaro nas mídias sociais, quando comparado com o Lula, é uma coisa abissal, gigante, né? E faz a diferença, faz muita diferença na eleição. Tá certo, gente. Olha, daqui a pouquinho voltamos a falar aqui sobre o presidente Bolsonaro. Já vou deixar uma dica aí para você, viu? Responde aqui para a gente a nossa enquete. Vou colocar agora aqui uma pergunta para você. Por que você iria à motociata e por que você não vai à motociata? Uma dica aí para você participar aqui conosco no momento de interatividade, com muitas mensagens, viu? Por isso fica aí o número do WhatsApp para você falar aqui conosco também. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do governador Mauro Mendes, porque concedeu uma entrevista especial aqui no Jornal do Meio-Dia e falou de assuntos muito importantes, inclusive do BRT e VLT, porque tem uma guerra aí que pode ser travada na esfera do judiciário entre o governador e o prefeito da capital. Vamos então ouvir o que disse o governador em relação ao modal? Olha, Camila, nem eu mando sozinho em Mato Grosso, sou governador, mas a Constituição, as leis me dão algumas atribuições e eu fui outorgado, o povo de Mato Grosso me deu esse privilégio, né, de estar aqui como governador e exercer essas atribuições. Mas eu tenho limitações. Nós temos o poder legislativo, que também tem poder, por isso chamam poder, tem o poder judiciário, né? E o atual prefeito de Cuiabá, o senhor Emanuel Pinheiro, ele prometeu uma guerra jurídica, né, contra o Estado. Até agora ele tomou uma surra jurídica. Tudo que ele tentou, ele perdeu. Então, né, ele não manda sozinho em Cuiabá, existe a justiça. Né, o VLT, gente, é um símbolo da corrupção, é um dos grandes símbolos da corrupção aqui nesse estado. Todo mundo sabe disso, as histórias estão aí, né, nos processos, a própria empresa já confessou, o contrato foi rescindido na justiça e já foi interrompido, já foi encerrado na justiça por prática de corrupção. Transitou em julgado, não há mais recurso sobre isso, não há que se discutir mais isso. E o prefeito quer continuar o contrato, que é símbolo da corrupção. E não é a melhor alternativa para Mato Grosso. O governo já entrou na justiça, nós já estamos exigindo na justiça que essa empresa devolva todo o dinheiro que ela recebeu do Estado e que leve embora esses VLT. Já fizemos a licitação, o projeto já está pronto, estamos terminando a licitação, é questão de semanas aí, assinamos o contrato e vamos começar a fazer a obra. Em semanas. E aí, né, eu não vou lá brigar com o prefeito, não vou trocar tapa com ele, pode ter certeza disso, mas nós vamos acionar a Justiça, acionar o Ministério Público, que também tem muito mais poder do que o prefeito Emanuel Pinheiro. Declarações aí do governador Mauro Mendes, o professor Haroldo diria aqui, declarações até esperadas, né? Foi muito categórico, mas também foi diplomático, digamos assim, e quis afirmar o seguinte: olha, já estou esperando aí novamente o prefeito partir para o Poder Judiciário, mas não vou ficar preocupado com isso não, porque o prefeito não tem tido sucesso nas demandas judiciais contra o governo de Mato Grosso. Então, a princípio, o Mauro Mendes mostra muita segurança que, de fato, o prefeito não vai conseguir atravancar as obras do BRT. Olha, Luciana, desde o ano passado, eu venho defendendo a tese de que realmente nem o VLT nem o BRT saem. Não vai sair nenhum nem outro. É motivo de guerra dos dois, né? Eles precisam disso, até para a eleição. Estão medindo força um com o outro o tempo todo, né? Cada qual com a sua ferramenta, com a sua tese, com a sua hipótese com relação ao modal mais importante, mais inteligente, mais eficiente aqui para a nossa capital. E a sociedade está apenas assistindo. Eles vão arrastar isso até a eleição, para medir forças, né? Cada qual
com sua estratégia, né? O Emanuel sempre disse que ia judicializar caso o Mauro Mendes forçasse a barra com relação à mudança do modal do VLT para o BRT e vice-versa. Né? Quem é que perde com isso? A sociedade. A sociedade perde a cada dia, porque só a manutenção dos VLTs, do VLT para os vagões parados lá no aeroporto, próximo ao aeroporto, milhões de reais por mês, né? Não vão decidir, por mais que o Mauro Mendes tenha boa intenção, por mais que o Emanuel Pinheiro também tenha boa intenção, cada qual está defendendo o seu lado. Então não adianta. Muito mais do que o modal mais importante para a cidade é a intenção política de cada um deles. Põe isso na cabeça. E a sociedade vai ficar aí de telespectadora assistindo, mais uma vez, essa novela mexicana que não tem fim. A gente lamenta, Luciana, que um assunto tão importante para o desenvolvimento da cidade de Cuiabá de Várzea Grande, que é uma implantação de um novo modal, de um novo sistema de transporte coletivo, tenha caído justamente só na questão política mesmo. E isso tem travado, né? Além da briga toda judicial, que é antiga, desde 2013, 2014, agora caiu em uma briga política e, como disse o professor, vai ficar aí travado e a sociedade vai continuar assistindo e não se sabe como que a região metropolitana vai poder se beneficiar. Aliás, só vai ser prejudicada e está sendo já há muito tempo, né? São dois projetos importantíssimos aí, alçariam Cuiabá numa outra condição, principalmente o VLT, na minha opinião, né? Mas que infelizmente ficam as cicatrizes na cidade, né? Já há muitos anos, quem vem de fora vê, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, ele tentou começar um grande projeto revolucionário para a cidade, talvez o principal dos mais de 300 anos da cidade, mas aí acabou ficando só na intenção, né? Só na saudade. Bom, vamos para outro assunto também bastante polêmico envolvendo o governador Mauro Mendes. É sobre aquele projeto, né, a mensagem do Executivo para reduzir a jornada de trabalho de servidores que têm filhos dependentes ou cônjuges. O governador foi muito claro, olha, não vai se agradar não, se caso a Assembleia Legislativa derrubar o veto dele. Vamos ouvir o que disse o governador nesse assunto? O servidor público, ele é muito importante. Ele presta um serviço para a sociedade, né, os nossos policiais, nossos professores, e eu trato a todos com muito respeito. Porém, nós que somos servidores públicos, e hoje eu sou um servidor público também, fui contratado pelo concurso das urdas para trabalhar durante 4 anos como servidor público para servir a sociedade. Nós não podemos ficar nos servindo da sociedade e criando dentro do serviço público uma ilha, né, um gueto, um reduto de privilégios. Eu pergunto, você, Camila, que trabalha aqui na TV, né, na iniciativa privada, você que é funcionário da indústria, que é funcionário do comércio, que é trabalhador, né, rural, que trabalha das empresas do agronegócio, enfim, mais de 90% da sociedade mato-grossense, da população de Mato Grosso, trabalha nessas áreas. Eu pergunto, vocês têm esse benefício de ter alguém com alguma deficiência na família e aí a indústria, o cara que é motorista, o cara que é taxista, que é empregado doméstico, não, lá na minha família tem alguém que tem deficiência e agora vou trabalhar só metade do tempo? Mas não seria o primeiro passo, governador? Não existe isso, Camila, não existe isso. Então seria um privilégio para o servidor público. Não que não fosse justiça. Não estou entrando no mérito de ser justo ou não, é outra conversa. Certo. Né? Porque algum tipo de deficiência nós temos muita gente por aí. Então, depois de longo debate, né, e o Executivo de Mato Grosso, o Legislativo, ele tem que aprender o seguinte, se eles fazem leis, eles têm que respeitar a maior lei desse país, que chama Constituição. E a Constituição diz claramente o que é competência do governador, do executivo, e o que é competência do legislativo. E eles não podem se meter na minha competência como eu não me meto na deles. E quando se trata de criar despesa, quem pode propor esse tipo de lei é só o executivo. Então, nós temos que trabalhar com respeito. Eu não estou entrando no mérito disso. Depois de alguma discussão, a gente propôs o seguinte, tá bom, o governo aceita uma redução de 25%. De 25%. Ele falou, não está bom, tem que ser de 50%. Né? Em ano eleitoral, né? Ou seja, em ano eleitoral, para fazer uma média. Então, assim, eu lamento muito, eu queria ajudar, né, daquilo que é bom. Eu fiz o que é bom. Ele falou, não, o bom não está bom, tem que ser o ótimo. Né? E aí, eu acho que aí vira um privilégio,
porque mais de 90% de todos os mato-grossenses não vão ter esse direito e só o servidor público teria esse direito. E aí eu achei que ficou muito exagerado, né? Poderíamos ter tido o bom, mas a Assembleia falou, não, o bom não está bom, tem que ser o ótimo, nós queremos muito. E aí eu achei que eu estou aqui para ser governador de todo o Mato Grosso. Eu tenho que olhar para toda a sociedade, eu tenho que olhar para todos aqueles que vão ficar olhando esse benefício do servidor e não tem esse benefício aí fora. Ele foi muito claro, ele não vai querer que vingue aquilo que a Assembleia gostaria, porque ele até alegou uma questão eleitoreira, ele vai vetar ou já vetou e aí os parlamentares devem derrubar esse veto. Pois é, mas a meu ver, eu acho que aí ele cometeu uma grande contradição na fala e no discurso dele, eu vou te dizer por quê. Tomando como referência uma outra situação. Na fala dele, ele diz claramente o seguinte, que ele não entre na minha competência, o que é da minha competência, que eu não vou entrar na competência dele. Por que essa frase serve para essa situação e não serve para o VLT e para o BRT? De quem é a competência, né, de escolha do modal aqui na nossa cidade, considerando que o prefeito é o servidor número 1 e tem autonomia para isso? Mas aí você está entendendo? Quer dizer, entendi. Até onde, porque eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta, até onde o governo do estado tem autonomia e tem competência, né, para sobrepor os interesses da cidade, considerando que a cidade tem autonomia e tem um prefeito com relação à decisão do melhor modal para a nossa capital. Eu estou apenas fazendo uma pergunta, eu não sei, né? Você está entendendo? Quer dizer, na medida que ele diz essa questão da competência, né, o que é meu e o que é seu com relação à Assembleia, eu acho que ele está corretíssimo, né? Mas por que essa afirmação dele não serve exatamente para as questões ligadas ao modal? Porque quem paga a conta do modal não é a prefeitura, é o governo de Mato Grosso. E o que o governador está tentando dizer em relação à competência é isso. De que forma ele vai tentar modificar o que a Assembleia vai definir sobre isso? É o fato de que ele vai dizer, olha, se eu aprovar 50%, significa que eu vou ter que contratar profissionais para colocar no local, na vaga e eu que vou ter que pagar desse servidor, e aí o Legislativo estaria criando uma despesa para o Executivo. Isso não Nós sabemos que o Legislativo não pode criar despesas ao Executivo, Daniel. Correto. É essa linha que o governador vai seguir. E por que ele está dizendo isso? Claro, ele vai judicializar. Se a Assembleia Legislativa derrubar o veto dele, ele vai recorrer à Justiça e vai dizer exatamente isso. Olha, é inconstitucional, a Assembleia não pode criar despesas ao Executivo. É esse o caminho, Daniel? Geralmente como a Procuradoria-Geral do Estado se posiciona em relação a esses projetos da Assembleia. Você está criando uma nova despesa para o Estado? Sou eu que pago. Então, isso não é de sua competência. Então, discute-se aí a forma e não o conteúdo, na verdade, né? O formato é justamente esse, é inconstitucional de acordo com o governador. Reforçando o que você está falando, quer dizer, a grosso modo, o governador Mauro Mendes acredita que os deputados estão sendo oportunistas politicamente, né? No sentido de querer aprovar esse projeto que vai criar uma despesa para o governo. Exatamente, é isso, professor. Bom, o tempo avançou demais aqui, o assunto é muito bom, mas eu preciso para o intervalo, são 6h43, voltamos daqui a pouquinho, viu? Enquanto isso, ficamos com imagens da Avenida Miguel Sutil, olha o trânsito já pesado, viu? Nesta segundona, depois de um feriado prolongado, e o sol reinando absoluto aí nessas primeiras horas da manhã. Voltamos já já.